Vocês estão felizes, pessoal, de estar na casa do Senhor? Que domingo lindo, né? Para a gente estar na presença do nosso Deus, não tem lugar melhor do que a gente estar na presença do nosso Deus. E hoje Deus vai falar muito forte ao nosso coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos refletir neste louvor, fazer dele a nossa oração em nome de Jesus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ah, Senhor, Tu és tão, tão bom. O Senhor vem nesta manhã trazer uma mensagem, Senhor, lições aqui para transformar a nossa vida. E nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós pedimos, Senhor, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações. Que não seja o que nós queremos ouvir, Senhor, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa opinião, de forma alguma, mas que seja aquilo que o Senhor deseja falar, para que a gente possa estar no centro da tua vontade. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos ver e ouvir tudo aquilo que precisamos fazer, para estarmos aí no lugar que o Senhor determinou que a gente estivesse, realizando os teus lindos sonhos para a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E eu te peço, venha repreender tudo aquilo, Senhor, que queira impedir o teu trabalhar nesta manhã, Pai. Que ao finalizar este culto, a gente venha agradecer a Ti pela Tua presença manifestada neste lugar. É o que eu te peço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Quem aqui está no nosso propósito? Está no propósito? Nós começamos o nosso propósito e eu sei que muitos aqui estão se esforçando ao máximo para poder encaixar uma rotina de fé na sua rotina que é tão o quê? Corrida, não é isso? Então eu sei que muita gente está se esforçando e por outro lado eu sei que tem muita gente deixando de cumprir. Muita gente que não está conseguindo acompanhar o propósito. E se eu perguntar para você, por que você deixou de cumprir algo do seu propósito, algum dia, ou algum item do seu propósito, eu tenho certeza que a resposta será várias justificativas. Eu não tenho dúvida que vai ter muita justificativa. Igreja, não dá mais para ficar procurando desculpas ou tentando encontrar justificativas, palavras bonitas que justifiquem ali a nossa falta de interesse. É falta de interesse, mas você vai dizer, eu não tenho tempo, pastora. É muito corrido. É falta de interesse, mas você pensa assim, eu trabalho muito. Deus entende. É falta de interesse, mas você vai dizer, pastor, eu acordo 5 horas da manhã, chego em casa 10 horas da noite, depois de uma rotina corrida, eu tenho outra rotina em casa, eu sou mãe, eu tenho filho, sou esposa, eu tenho casa para cuidar, eu tenho muita coisa. Eu não paro um segundo. É falta de interesse. Mas você vai acreditar de verdade que você não tem tempo. Talvez você pense, pastora, não dá para mim. Não dá. Eu não consigo ler a palavra, eu não consigo fazer jejum, eu esqueço, quando passa já não abri, quando passa do horário eu entreguei, eu quebrei. Ah, pastora, eu estou corrido, não consigo realmente ter uma vida de oração, não consigo encaixar uma vida ali de santificação na minha rotina, eu já desisti.
Talvez você está aí nesse pensamento. Mas todo esse pensamento bonitinho tem um nome que é falta de interesse. Todas essas justificativas, que dá até dó quando você conta, dá até dó de como você se esforça na sua vida para tudo. Enquanto você tem falta de interesse para aquilo que realmente importa. Porque tudo nessa vida é terreno. A gente trabalha para conquistar as coisas nessa terra. A gente tem a nossa família, que é a nossa família enquanto a gente estiver nessa terra. Tudo a gente faz para essa terra. E o que é eterno, aquilo que vai durar para sempre, aquilo vai ficando para trás. E não é falta não é falta de responsabilidade, não. Não estou falando que você é irresponsável. Não é falta de responsabilidade. Porque talvez no seu coração você nem tenha assumido esse compromisso. Talvez no seu coração você nem assumiu o compromisso. Então não é nem falta de responsabilidade, porque você não pegou essa responsabilidade para você. É falta de interesse mesmo. É falta de interesse. Por isso que você não prioriza Deus. Talvez você não se dê nem conta desse problema. Dessa falta de prioridade que está tomando a sua vida. Aí você fala, pastora, você conhece minha rotina pesada. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Daniel, coloca aí comigo. Daniel, preste muita atenção. Daniel, ele era governador da Babilônia. Será que a rotina dele era uma rotina pesada? Será que o governador da Babilônia tinha uma rotina corrida? A palavra do Senhor fala que ele era o homem de confiança do rei. Ele estava nativo ali o tempo todo. Mas a Bíblia fala que mesmo Daniel, estando ocupado, coloca o próximo para mim. Daniel, 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Olha só, Daniel era mais ocupado do que eu e você juntos. Porque eu e você tem a nossa vida para cuidar. Daniel tinha a vida da nação. Ele era mais ocupado do que eu e você junto. E ele separava 3 momentos do dia dele para ele poder ter comunhão com o Senhor. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer vai dar uma desculpa. É simples assim. Quando você não cumpre o seu propósito, quando você fala que você vai fazer e não faz, quando você coloca no seu coração e você não leva a sério. Hoje nós vamos aprender 3 lições com a história de Daniel. E a primeira dela é justamente essa. Primeiro, Daniel se interessava pelas coisas de Deus. E ele buscava viver em santidade quando? Todos os dias. De domingo? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Quando? Todos os dias. Todos os dias. A gente precisa aprender, Daniel, que não existe rotina corrida em que a prioridade não consiga um espaço para se encaixar. Prioridade é prioridade. Um exemplo físico aqui é que se uma pessoa querida sua falecer, se uma pessoa, Deus me livre, está amarrado no nome de Jesus, eu dou só um exemplo. Se uma pessoa querida morre, ou quando uma pessoa querida morreu,
sua. Você ali, ó, deu um jeitinho de incluir na sua rotina corrida aquela última despedida e ali um velório, um enterro. E o pior de tudo, é triste que muitas vezes a pessoa não colocou em vida a prioridade para visitar, por exemplo, aquele pai, aquele filho, aquela mãe, não colocou em vida a prioridade. Mas aí quando morre, vira de repente o pai e os filhos não visita, não se importa, não quer estar junto, de repente virou uma prioridade. Porque prioridade é prioridade. Cada um tem a sua prioridade. E eu te pergunto, a prioridade do cristão, ele tem que ser, em primeiro lugar, o que é terreno ou o que é eterno? O que é eterno. Na nossa vida, a gente precisa entender o que é eterno vem em primeiro lugar. Depois a gente vai definindo as próximas prioridades em cada área, na nossa família, no nosso trabalho e tudo mais. Mas a prioridade é Deus. E a gente precisa cuidar das nossas prioridades. Não esquecer que o Criador vem antes. O Criador vem antes de tudo. Então não deixe de ter interesse pelas coisas de Deus. Pare de ser desinteressado. Ai, pastora, que palavra forte. Pois é, querido. Tem dia que o pai vai dar um abraço bem forte, tem dia que o pai vai dar uma repreensão e ele te ama em todos os dias. Só quem é uma mãe e um pai de verdade, porque tem muita mãe e pai que passa a mão na cabeça, não sabe nem o que é ser mãe e pai. Mas mãe e pai, que é mãe e pai de verdade, sabe do que eu estou falando. Sabe que a preocupação do pai é que o filho vença na vida. E para vencer, vai ter o dia do abraço, vai ter o dia da repreensão. E todos estes dias vão servir para te construir. Amém, pessoal? Primeira lição é essa, a gente precisa aprender e guardar no nosso coração. Vamos deixar o desinteresse para lá. Amém? Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender com Daniel, segunda lição, é essa aqui. Daniel era temente a Deus. Ele tinha um caráter incontaminável todos os dias. O que é incontaminável? Não pode o quê? Se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar. A gente vive, num ambiente terreno. E o que mais existe ao nosso redor são situações, são coisas que o inimigo cria para que a gente venha fazer o quê? Se contaminar, para que a gente contamine a nossa fé, para que a gente se misture, perca a nossa essência real. E aí a gente deixa de pensar com a mente de Cristo para ter a opinião das pessoas do mundo. Muita gente se contamina, mas Daniel não. Daniel, ele sempre agiu de forma diferente. Um exemplo disso, olha só, Daniel 1:8. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui foi quando Daniel foi levado para a Babilônia. Veja, o povo, por ter vivido longe de Deus, estava colhendo algo muito ruim. Ele estava ali sob ataque, Estando sob ataque, Daniel foi levado, junto com outras pessoas que foram ali levadas cativas. E olha só, Daniel, com tudo que o
povo estava vivendo, Daniel ele era diferente. Daniel era rebelde? Não era rebelde. O povo vivia na rebeldia nessa época, por isso que vinha sempre assim colhendo coisas ruins. Ele fazia parte daquele povo, mas ele era diferente. Ele era diferente. Ele era temente a Deus. Mesmo nessa situação difícil dele ser levado ali cativo, mesmo numa situação de dificuldade, a preocupação dele era não se contaminar. Não se contaminar. Do banquete do rei, eu não quero participar. Olha só, na nossa vida nós devemos cuidar, né, dos ambientes e que a gente pode escolher. O ambiente que a gente pode escolher, a gente deve escolher certo. Mas às vezes nós acabamos frequentando alguns ambientes que não tem escolha. Nosso trabalho, o mundo aí fora, não tem escolha. Às vezes a gente está ali num ambiente que não é legal e nesse ambiente a nossa luz precisa brilhar, mesmo no ambiente que não é um ambiente da fé. A nossa luz não pode ser apagada, a nossa luz precisa iluminar. Por isso que Jesus falou que nós somos os discípulos, luz do mundo, que é aquele que vai fazer o quê? Iluminar. Daniel, juntamente com os amigos dele, iluminavam. Desde novinho, né? Daniel propôs ali no coração dele não se contaminar, e ele fez isso todos os dias. Todos os dias. Quando a gente tem um bom testemunho, a gente deve zelar por esse bom testemunho. No início, quando a gente decide que a gente vai ter um bom testemunho, no início, as pessoas não nos levam a sério. Vai ter gente que nos persegue, vai ter gente para falar mal da gente, nos criticar, até zombar, tirar um sarro quando a gente começa na fé, quando a gente decide mudar nossa vida e passar a dar bom testemunho, a não querer mais se contaminar. Quando a gente começa, né, na nossa fé, no início é assim. As pessoas primeiro e depois, se você resiste, permanece zelando pelo teu testemunho, sabe o que acontece? Você, permanecendo, se torna referência. Se torna referência. Eu lembro disso na época que eu me converti. E eu peguei uma conversão no meio da minha adolescência. Então eu tinha uma atitude e quando eu me converti eu passei a ter outras atitudes. E no começo as pessoas falavam assim para mim: ah, você está fingindo. Não pode ser. A crentinha agora? Ah, tá bom. Agora você é a santinha. Ô santa, santa. As pessoas passavam por mim: ô santa. Era uma perseguição. E ali, no meio daquela perseguição, eu podia manter o meu testemunho, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que eu tinha decidido com Deus, ou eu poderia ceder. Você sabe o que eu fiz? Mantive. Sabe o que aconteceu? A pessoa que falava: santinha, depois vinha em mim e falava assim: escuta, você não pode orar por mim? Não, porque deixa eu te contar. Eu estou com tanto problema na minha casa, meu pai briga com minha mãe, não sei o quê. Começou a chorar. A pessoa que me perseguia. Qual é a diferença? Todos os dias você manter ali. Todos os dias você precisa manter, decidir no seu coração que você não vai se contaminar, que você vai cuidar das coisas de Deus. E aí, no início, ninguém te leva a sério e depois você vira referência, né? Por ser diferente. Primeiro você é banalizado por ser diferente, depois você vira referência por ser
diferente. Olha como são as coisas e olha o que aconteceu com Daniel e os amigos dele. Então o rei falou com eles e entre todos. Não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês lembram quem eram esses amigos deles, né? Esses foram os novos nomes que eles tiveram lá na Babilônia, mas são esses amigos. Esses amigos que mais lá para frente foram lançados numa fornalha ardente. E eles o quê? Venceram. Eles venceram. Eles decidiram. E esses homens, olha só, passaram por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quando Daniel falou lá atrás que não queria se contaminar, os eunucos falaram, mas você vai ficar fraco se você não comer do banquete do rei, se você não beber do vinho. Não. Faz um teste. Ele ficou 10 vezes, olha só, mais sábios e inteligentes, eles ficaram 10 vezes mais do que os outros que eram referência aí, que eram o magozinho, que ia, que tentava ali ser alguma direção para o rei. Olha só, porque essa sabedoria, essa inteligência vinha da onde? Vinha de Deus. Olha isso. É sobre isso. Tá pegando a visão? Tá pegando a visão? Tá acordado? Vira a pessoa do seu lado. Fala assim, tá acordado? Tá acordado. Pegou a visão? Pegou a visão. É para acordar. É domingo de manhã, mas a gente tem que estar na fé. Amém, pessoal? Amém. Que forte. Seja temente a Deus. Quando você teme a Deus, você não vai fazer besteira. Porque o temor do Senhor está no seu coração. Seja temente, tenha um coração temente a Deus. Tenha um caráter incontaminado. Tenha um caráter que não vai se corromper neste mundo. Aqui na igreja eu tenho um caráter, lá na minha roda de colegas é outro caráter. Não. Você se contamina por onde você vai. Você pega o sal ali, o sabor dali, o sabor de lá. Você tem que ser único. Amém, pessoal? Você tem que ser único. Então, decida isso. Se você for temente a Deus e não se contaminar, com um caráter incontaminável, você vai ver a sua vida ser transformada. Será que Daniel viu? Ele saiu de lá como escravo. De escravo para governar. De escravo para governador. É assim que Deus faz. Lembra de José? É assim que Deus faz. Ele pega aquele que está sendo humilhado, mas é temente, fiel a Ele, é temente ali, não se contamina, e Ele faz assentar entre presos. A nossa vida pode ser dessa forma, se a gente decidir. Amém? Amém. E por fim, a nossa terceira lição. Qual é a terceira lição que nós podemos aprender com Daniel? Daniel era o quê? Fiel todos os dias. Tinha confiança na fidelidade de Deus. Então vamos lá. Daniel, ele era fiel a Deus. Quando? Todos os dias. E ele todos os dias confiava no quê? Na fidelidade de Deus. Confiava na fidelidade de Deus. E é por isso
que ele conseguia vencer qualquer dificuldade. É por isso que ele conseguia vencer até aqueles problemas que os outros falavam assim: agora é o fim, agora ele vai ser vencido. Quando as pessoas pensavam que Daniel ia ser vencido, ele vencia. E uma das maiores provas que Daniel confiava em Deus é quando ele sofre uma imensa perseguição justamente pela vida, de santidade que ele tinha ali com Deus. Ele é lançado aonde? Na cova dos leões. E quando ele é lançado ali na cova, foi assim, ó. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Entenda que nesse caso, o rei ali, o rei, ele estava triste por ter que fazer aquilo com Daniel. Porque na verdade aquilo tudo foi uma cilada. Foi um levante do diabo que usou pessoas ali. E usando aquelas pessoas, elas criaram ali uma armadilha para que Daniel fosse lançado ali injustamente. O rei não podia voltar atrás na palavra, mas o rei, ele sabia que Daniel, ele era diferente. O rei sabia. Então o rei vira para Daniel e ele não fala assim: será que o teu Deus, a quem tu serves, te salvará? Ele não fala isso. Ele fala assim, ó: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei não servia a Deus. O rei não conhecia esse Deus, mas ele conhecia, sabe quem? Daniel. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia, mas ele lê, sabe o quê? A sua vida. Agora você tem aí uma responsabilidade grande. Cuidar do teu testemunho. Porque o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, não leem a palavra do Senhor, mas elas leem a sua vida. Esse rei tinha ali a crença de que esse cara serve Deus vivo de verdade. Esse cara não vai perecer. Ainda que com medo, triste ali, e ele estava ali triste, esse rei ficou tão tocado, sabe o que ele fez? Jejuou a noite inteira por Daniel. Ele jejuou por Daniel. Olha só. Provavelmente ele via que isso era o costume de Daniel ao Deus dele, e ele falou: opa, vamos fazer isso. O rei saiu de lá, triste, falou para ele: ó, teu Deus vai te salvar. O rei não podia voltar atrás ali no decreto. Foi uma armação. E aí o que acontece no outro dia? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele acreditava e era uma
E ele chega e ele chama Daniel, com a voz triste, pensando: será que Deus o livrou? Será que não livrou? Será que esse Deus vivo a quem ele serve realmente fez o que tinha que fazer? Será que ele está morto? Será que ele foi devorado? Será que esse Deus olhou, teve misericórdia? Será que não? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Então não sei você, né? Eu fico imaginando a cena ali de Daniel, ele sentado com os leões fazendo carinho ali embaixo. Que os anjos do Senhor tapou toda a boca do leão. Eu imagino Daniel ali. Mas você sabe o que é mais interessante? Você sabe que Daniel, entre este momento em que Deus fechou a boca dos leões, e o momento em que ele foi justiçado e condenado a ser lançado, ou seja, no meio disso, muitas coisas devem ter passado no coração de Daniel. Mas sabe o que você não vê? Daniel esperneando. Você não vê Daniel esperneando. A palavra de Deus não fala assim: e Daniel apavorou-se profundamente em seu coração, porque a Bíblia daria os detalhes se isso tivesse a acontecer. E Daniel entrou em desespero e começou a clamar misericórdia aos pés do rei. E Daniel começou a espernear e disse a Deus: ó Deus, onde tu estás? Isso acontece? Não acontece. Daniel é injustiçado. Daniel é lançado na cova. E Deus salva Daniel daquela situação. Porque Daniel, ele era fiel a Deus e confiava que se ele, sendo homem, falho, era fiel, você acha que Deus, sendo único, onipresente, onisciente, não estaria com Daniel ali, naquela prova? Será que a fidelidade de Deus não é ainda mais profunda do que qualquer homem pode conhecer? Ele foi transformado. Ali, de morto, que ele era um homem morto aos olhos das pessoas ali, agora ele é um homem morto. Ele saiu para ser honrado. E ele disse assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, ele foi injustiçado. Às vezes a gente passa coisas na nossa vida e a gente quer que essas coisas não aconteçam. Ah, mas por que ele precisou ser lançado na cova? Deus não poderia ter feito outra coisa para ele não ser? Mas por que passar por essa experiência? Daniel saiu maior ou menor daqui? Agora todo mundo ia olhar para Daniel, como olharam para Sadraque, Mesaque e Abednego quando saíram da fornalha, e vão glorificar o Deus vivo. Vão glorificar o Deus de Daniel, vão glorificar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas essas grandes coisas acontecem por causa do coração deles. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado na fornalha, eles falam assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser, ótimo, bem também, porque eles tinham a salvação. Se Deus não quisesse que eles sobrevivessem, no céu estariam com Deus. Melhor do que
ela tem que ter essa certeza. Essa certeza a gente precisa ter, e essa certeza é tão difícil da gente ter, porque a gente louva a Deus quando está tudo bem. A gente é fiel a Deus quando está tudo bem. A gente confia, ai Deus, eu confiarei. Está tudo bem. Agora, quando a gente está no momento de dificuldade, em que a nossa fé é posta à prova, é ali que a gente falha. É ali que muitas vezes a gente não é como Daniel, e a gente precisa aprender a ser dessa forma. Ele é um exemplo. A gente precisa aprender a servir ao Senhor, a ser fiel, honrá-lo. Até quando a gente está com alguns problemas. Sabe aqueles problemas que parece que são tão grandes, que parece até que o teto está desabando na nossa cabeça? Quem já passou por esse problema? Mas nessa hora você tem que fazer uma coisa. Isso daqui, ó. Paga para mim lá atrás, por favor. Na hora que você tem tanto problema que parece que o teto está desabando na sua cabeça, você precisa fazer isso aqui. Aí você está vendo o pastor adorando a Deus no exato momento em que o seu teto literalmente estava desabando sobre a sua cabeça. Ele estava cantando a bondade do Senhor. Isso, quando eu vi, e eu sei que Deus vai honrá-lo grandemente, que quando o furacão passava, eles estavam ali, louvando. Eu falei, puxa vida, eu fiquei muito tocada, porque a gente pensa que a gente tem tanto problema. A gente cria problema. Sabe como a gente cria problema fácil? Você tem aí os seus filhos do seu lado. Você tem a sua família aqui com você. E você reclama. Você faz um probleminha, um super problema, uma coisinha, uma coisa exorbitante. Eu pensava, quando a gente entrou na pandemia, nós fizemos uma unção, quem se lembra? Eu falei e determinei em nome de Jesus que nenhum de nós seriam tomados. Não foi isso que a gente determinou? Quem lembra desse dia? Tem tanta gente que perdeu tantas coisas por não conhecer o Senhor, por viver neste mundo. Uma colega minha perdeu só da família dela 8 pessoas da casa. Perde pai, perde irmã, perde sobrinho.
perde tia, perdeu mãe, perdeu todo mundo. E a gente, muitas vezes, a gente faz o problema acontecer, sabe? Ai, eu não gosto do fulano. Ai, porque o fulano não sei o quê. Ai, eu vou levar com fulano. Ai, porque não acho que é assim. Você cria um problema para você porque você não tem um problema de verdade. Ai, esse meu filho só me dá dor de cabeça, que não obedece. Você cria um problema, seu filho está lá. Está lá. Para de criar um problema. Ah, não obedece? Seja a mãe que vai ensinar, o pai que vai ensinar. Não crie problemas quando você não tem. O problema é se você está enterrando seu filho no domingo de manhã, como hoje, onde nós estamos aqui louvando a Deus. Se você for lá no cemitério, você vai ver pessoas enterrando pessoas queridas, que não vão mais voltar. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que fazer com todo o seu coração. E a primeira coisa a fazer é entregar a sua vida ao Senhor. Na hora que a gente está diante do problema, parece que é o fim, né? Mas depois você vai virar um testemunho. Eu digo isso porque essa semana a gente teve na TV e a gente levou a pastora contou o testemunho lá e eu comecei a receber mensagens. E uma das mensagens foi: eu vi o seu testemunho. E eu tive que fechar minha empresa, parece que minha vida parou, um monte de problema. O seu testemunho me levantou, me fez ver que eu posso me levantar, que eu posso buscar, que pode dar certo, pode. Mas quando a gente viveu as lutas que a gente viveu lá atrás, igual eu estava relembrando fogo, parecia mesmo o fim. Porque quando a gente passa por um problema, parece que aquele problema ele é o quê? O fim. Mas se você permanecer até o que era para dar errado, vai dar certo. O fogo era para ter dado muito errado, mas deu certo. Deu certo. Eu sempre lembro de Deus fazendo com que os helicópteros passassem lá na fábrica e fizessem ali o nosso comercial. Eu só ia saber disso depois. Na hora eu falei, é humilhação. É humilhação. Só fui saber que Deus ia reverter tudo aquilo quando eu vi acontecer. Mas na hora a gente pensa, por que eu estou passando por esse problema? Por que isso? Mas a gente não pode pensar assim. Por que Deus está permitindo isso? A gente não pode pensar assim. A gente precisa aprender a confiar. E quando a gente confia no Senhor, entrega o nosso coração ao Senhor, lá na frente você vai compreender. Mas não é na sua hora, no seu momento. O que cabe a nós é fazer a nossa parte. Daniel fez a parte dele. Sabe essas 3 lições? Leva para a tua vida. Leva para a tua vida essas 3 lições. Pare de dar desculpinhas. Priorize a Deus. Tenha um compromisso com Ele todos os dias. Pare de se justificar. Tenha interesse pelas coisas de Deus. Deus vai te honrar. Não se contamine pelas coisas do mundo. Lembra daqui, que a religião pura, imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, especialmente guardar-se isento da contaminação do mundo, da corrupção do mundo. É isso. E em terceiro lugar, faça uma aliança com Deus. Seja fiel a Ele. Não tenha dúvidas. Pode confiar. Ele vai ser fiel a nós. Amém? Amém. Vamos seguir na fé? Fique de pé em nome de Jesus. Eu só quero fazer uma observação rápida. Que quando Daniel era tão fiel a Deus,
tinha vindo aqui e mostrado o amor do Pai, feito essa declaração de amor assim? Jesus já tinha vindo? Não. É incrível como Daniel, sem ver esse amor manifestado de Deus, que foi a vinda de Jesus, para morrer por ele, e Daniel foi tão fiel a este Deus, e hoje nós temos uma prova viva, física, porque foi real, foi aqui, foi real, não foi só a luz espiritual, foi real que Cristo passou aqui nessa terra também. E aí, as pessoas não são fiéis, não sentem esse amor, este temor, este respeito, não fazem esse compromisso com Deus, de Deus, eu não vou me corromper, eu vou te amar. Com tudo que você viu, com essa prova de amor viva que foi feito para nós. Que é o que nós vamos relembrar agora nessa ceia. Então vamos colocar a nossa mão na nossa mente e pensar, poxa, será que dá para viver sem Deus? Pare com isso. A gente não é nada sem o Criador. A gente não é nada. Entregue a sua vida na mão do Senhor. Confia nele. Seja humilde. Porque se você não for humilde, você não vai chegar em lugar nenhum. Seja humilde. Para aprender com o Senhor. Muitas vezes você vai ouvir o que você não quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir para que você aprenda a ser uma pessoa melhor, para que você aprenda a viver os lindos sonhos que Deus tem na sua vida. Entrega teu coração a Ele. Nós vamos fechar os nossos olhos. Você que é batizado vai tomar a ceia. Você que não é batizado, você não vai participar desta ceia, mas tome uma decisão no seu coração de entregar sua vida ao Senhor, se batizar e ter uma nova vida, uma vida diferente com Ele. Tome essa decisão. Reflita sobre o que é a vida do homem sem Deus, tudo aquilo que Deus tem